Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, por mais esse ensejo que a Tua misericórdia nos permite usufruir para estudarmos a doutrina espírita associada ao Apocalipse de João. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Os estudos dessa noite possam favorecer cada vez mais nosso progresso intelecto-moral, possam colaborar com os trabalhos da casa, com os esforços pelo esclarecimento dos irmãos desencarnados, e junto conosco buscam aprendizagem. Que as tuas vibrações, Senhor Jesus, de paz, de luz, de misericórdia, nos envolvam hoje e sempre. Tudo bem, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse, versículo 2. Vamos ler aqui alguns versículos, como sempre fazemos, para nos familiarizarmos com esse texto, que é um texto extraordinário, muito simbólico. Vamos lá. 22:1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Último versículo, versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Muito bem, nós temos já estudado o versículo 2 desde algumas semanas. Hoje vamos terminar para avançarmos para o versículo 3. Então, No mês. Dia 6 do 11 a 23, quando nós começamos. geralmente assim mesmo, a gente gasta Nós aí entramos um pouco na Gênesis, estudamos as árvores do jardim, depois falamos também de profecia de Daniel. Então o assunto favorece que nós façamos outras abordagens aí, paralelas e entrelaçadas com o texto. Então, versículo 2. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós já estudamos bastante os seguintes pontos. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. E paramos aqui, dando o seu fruto de mês em mês, que é o assunto que vamos aí buscar entender hoje. Aqui nós estamos falando de uma produção de mês em mês. Nós temos então 12 meses no ano. Estamos falando aí de uma produção globalizada. 12 simboliza uma conquista globalizada num dado ciclo,
Sabemos que os ciclos de evolução são dinâmicos, os ciclos se interpenetram. Nós temos os ciclos de evolução da Terra, definidos por Jesus para o contexto do globo. Dentro dos ciclos de evolução da Terra, temos os nossos ciclos individuais, os grupos de espíritos que estão nos seus ciclos específicos, que são simbolizados em Ezequiel, no carro simbólico que Ezequiel viu como roda dentro de roda, ou seja, ciclo dentro de ciclo, carro da evolução. E cada um de nós, então, tem o seu ciclo também particular, mas que está de acordo com o que a Terra comporta. Lembrando que nós estamos saindo do ciclo de expiações e provas, entrando na regeneração, e aqueles de nós que estivemos nos ciclos anteriores, da primitividade, ou ainda da expiação na sua força muito firme, nós vamos sair da Terra, vamos ir para mundos consentâneos com estado de evolução deficitário ainda, no caso dos mais adiantados, ou para e passo no caso daqueles que são selvagens, até semi-selvagens, que se encontram conosco no mundo como a Terra, realizando o máximo de aprendizagem que são capazes para acelerar o seu processo de evolução e vão levar para os mundos mais primitivos. São os movimentos aí dentro do contexto do contato social, em que os mais adiantados auxiliam os menos adiantados. Então a produção de mês em mês, simbolizando o quê? Que nós somos capazes de atender aqueles elementos que se encontram nos diversos degraus dos ciclos de evolução. Como se cada mês simbolizasse um degrau na escala centenária da evolução. Então nós, estudiosos do Espiritismo, que é o Consolador prometido, que vem restabelecer todas as coisas, acrescentar o que Jesus não pôde dizer no seu tempo e nos fazer lembrar de tudo quanto ele dissera, nós já temos condições de oferecer frutos para os espíritos em diferentes etapas de evolução, dentro do plano centenário, cuja matemática temos estudado no Apocalipse com muita ênfase. Inclusive na última reunião, se não me falha a memória, falamos bastante do ciclo da equação das profecias de Daniel, tempos, metade de um tempo, que é metade do ciclo centenário, certo? Que permeia o Apocalipse. Nós estudamos isso no capítulo 12, no capítulo 13, quando falamos da besta, e vamos por aí. Então, nós somos capazes de oferecer um fruto diferenciado para a sustentação dos irmãos em humanidade, de acordo com as necessidades individuais, sejam eles primitivos, semi-selvagens e mais adiantados. De acordo? Muito bem. Então é aquela produção que vai atender às carências de acordo com a necessidade de quem vai nutrir. Então,
Nós não podemos mais sermos a figueira estéril, aquela figueira que Jesus simbolicamente amaldiçoou, e nós precisamos entender aquele movimento como um símbolo. Quando Jesus diz para aquela figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti, eram os frutos que ela vinha produzindo. Segundo uma tônica inadequada, porque a figueira simboliza nós, espíritos encarnados e desencarnados. Mais particularmente, mais especificamente, a figueira, a videira e a oliveira simbolizam todos nós que já temos conhecimento da revelação divina. Então nós não podemos mais, ou devemos nos esforçar para não mais produzir frutos de acordo com a orientação que tínhamos até sermos beneficiados no caso específico aqui, pela codificação. Mas nós já somos espíritos que estamos estudando o Evangelho já pelo menos há 1000 anos aí. Tranquilidade. Pelo menos há 1000 anos. Então, nós não podemos mais continuar produzindo frutos na tônica da humanidade desarvorada, desequilibrada. Porque nós já temos um conhecimento que nos capacita a fazermos algo diferente, especial. Fazer de especial, Jesus pergunta. Então, essa produção aqui. Então, nós que já temos esse conhecimento, já devemos estar no plano da videira, pelo menos, que é o plano do esforço, daquela busca sistemática pela transformação, em que nós vamos produzir já o vinho pela maceração da uva, produzir algo de bom pelo sacrifício, mas o vinho pode se tornar vinagre, que é quando a imperfeição ainda é lançada, a caminho da oliveira, que a oliveira é o saneamento. A oliveira simboliza aquele movimento em que nós já estamos produzindo luz. Ou seja, nossas ações já são... Boa noite. Nossas ações já trazem o componente luminoso, que é a virtude. E é exatamente essa virtude que deve produzir frutos. Aliás, a virtude, quando a virtude existe já nos nossos corações, naturalmente nós já produzimos frutos de acordo com aquela virtude. A questão é que nós temos virtudes e temos imperfeições. Ora, as imperfeições ainda abafam as virtudes, porque nós estamos no processo dos esforços transformadores. Então é natural que as imperfeições ainda obliterem, numa certa medida, as virtudes. Quando as virtudes predominarem, então nós estaremos já na tônica da oliveira, produzindo já os frutos com naturalidade, sem esforço. Porque o esforço, nós ainda realizamos esforços para quê? Para vencer as inclinações más, que são aquelas que nos pegam pelo contrapé, nas situações em que elas já não deveriam mais nos pegar pelo contrapé, mas ainda nos pegam pelo contrapé, porque nós ainda somos deficitários ou na prática ou no empenho por praticar. Mas, mesmo sendo imperfeitos, nós já podemos produzir o fruto adequado para aquele que nos observa. O Chico, por exemplo, dizia que a gente deve aprender a chorar para dentro e sorrir para fora. Não é isso que ele quer dizer? Que a gente tem os problemas inerentes à nossa imperfeição, mas que a gente deve buscar evitar que eles transpareçam para o próximo.
Não é o sistema da hipocrisia, é o sistema do controle, do adestramento. É nesse sentido. Então nós ainda vamos caminhar muito tempo assim ainda. É natural que isso assim seja. Dando seu fruto de mês em mês, e as folhas, na página 97, as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então nós estamos aqui, entrando aqui no entendimento, e o foco do trabalho já não deve ser mais o indivíduo, mas agora são grupos, são nações. Isso tem acontecido, por exemplo, na reunião de desobsessão, em que lá nos primórdios, quando eu me iniciei no Camilo Chaves, quando ainda era lá no Prado, o trabalho de desobsessão era canalizado para indivíduos. Os indivíduos buscavam orientação espiritual, os espíritos então encaminhavam para a desobsessão. Então nós anotávamos o nome e o endereço e fazíamos um trabalho para aquela pessoa e família. Tantas reuniões ali. Isso com o tempo mudou. Então hoje a desobsessão trabalha hoje mais com o plano global. E nós lidamos aqui então, por exemplo, com um grande número de espíritos babilônicos, de espíritos romanos, de espíritos de Esparta, alguns do Egito, com espíritos que estavam aí já há alguns milênios sem reencarnar. Então nós estamos trabalhando aqui com exatamente de acordo com esse dispositivo aqui. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, a folha, ela representa como a maneira como nós somos vistos, como nós nos expressamos, e cada um dentro da sua condição aí individual. E elas são visualizadas à distância. Então, por exemplo, nós somos conhecidos à distância por sermos espíritos. Somos conhecidos à distância por sermos espíritos. Mas será que estão produzindo de acordo com a condição de espírita, que é a condição... Então é a figueira. A certa medida nós ainda somos aí essa figueira. As folhas representam como somos visualizados, mas os frutos aqui conferem a autoridade. Autoridade perante vamos colocar assim, os demônios. Lembra daquela passagem que os discípulos não conseguiam expulsar os demônios? Aí eles falaram com Jesus, Jesus disse: essa casta de espíritos não são expulsos senão com jejum e oração, que é o jejum das paixões e a prática da oração. Na prática da oração, se podemos agregar o estudo e o trabalho. Estudo e trabalho são forma de oração natural, principalmente o trabalho. Então, nosso trabalho vai ser uma oração natural ou vai ser uma verdadeira invocação, dependendo do que estamos fazendo. Então, o trabalho é uma oração natural ou uma invocação natural, dependendo do gênero de trabalho. Então vamos lá. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. A maldição
ela, de alguém para outra pessoa, a maldição não existe. A maldição é um movimento inerente às imperfeições e às ações contrárias ao Evangelho, ao amor. Então a maldição, ela é causa, não é efeito, ela não é consequência. Então a imperfeição por si mesma já é uma maldição, já é algo desconfortável por si mesma, para todos nós que ainda temos imperfeições, e pelo que elas irradiam. Como já dissemos aqui, sentimentos geram pensamentos, que comandam as palavras, que definem atitudes e ações. Então, aí é que está a maldição. Maldição é o que sai, não é o que entra. Ninguém tem o poder de amaldiçoar o próximo. Isso não existe, porque ninguém tem a capacidade de fazer o mal para o próximo, porque o mal para Deus, ele é zero. Nós só temos condições de fazer o mal para nós mesmos, no plano interior. Curiosamente, nós não percebemos isso até que nós recebamos a repercussão. Porque o que é o mal? André Luiz, no livro Ação e Reação, define que o mal é o bem exclusivamente feito para si mesmo. Então, como é que nós vamos sair da ilusão? Estudando a doutrina espírita, por exemplo. Porque o egoísta, ele busca o melhor para si, que é o bem para ele mesmo. Só que ele vai desenvolvendo uma série de complicações no caminho, pela própria atuação, que vai servindo de instrumento de escândalo e da justiça para quem com ele convive. E são aqueles também egoístas que precisam reajustar-se. É a engrenagem ajustada. E ali no próprio meio dos egoístas tem aqueles que estão se esforçando por melhorar, que vão ser os que vão dar os bons exemplos. Ainda vão sofrer a repercussão do egoísta, porque precisam depurar-se, trazem ainda complicações. Não sei se vocês estão entendendo o assunto aí, porque, então, geralmente, quem faz o mal não tem a percepção que está fazendo mal. Por quê? Porque está fazendo bem para si. Então, ele acha que o que é conveniente para ele é para todo mundo. Que são os irmãos violentos, os delinquentes, que não levam em conta o direito do próximo para satisfazer os que ele quer fazer. Então, o mal é o bem feito para si mesmo. E enquanto nós nos mantemos nessa busca desenfreada e egoística, nós vamos sendo instrumentos corretivo para o próximo. Então é um ponto aí importante que nós temos que levar em consideração. Então ali na Nova Jerusalém nunca mais haverá maldição contra alguém. Por quê? Porque trata-se do mundo regenerado, onde não haverá maus espíritos, só haverá bons espíritos. Não haverá mais instrumentos do escândalo, instrumento da justiça, porque ninguém mais precisa de ser corrigido, ninguém mais precisará ser aperfeiçoado de forma dura, pela conjuntura de fora para dentro mais acentuada, a pauta até da expiação. Isso não haverá mais. Quem causa expiação no mundo? Quem causa expiação no mundo? É Deus? Não. Quem causa expiação no mundo somos nós, os egoístas.
Nós que causamos expiação no mundo. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Então, só para reforçar bem o assunto, maldição não é imposição divina, pois de Deus dimana sempre a misericórdia. Maldição é um movimento de dentro para fora de cada um de nós, quando ainda desajustados para com a lei de amor ao próximo. Para amar o próximo, eu preciso praticar os 10 mandamentos. Se não praticamos os 10 mandamentos, não amamos o próximo. Podemos ser religiosos, frequentadores de templos, observarmos todos os rituais, mas se não praticamos os mandamentos, nós não amamos o próximo. Amamos a nós mesmos exclusivamente. E o próximo é instrumento para a nossa satisfação pessoal, infelizmente. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, aqui sempre aquela dualidade, Deus e o Cordeiro. Porque Deus, ele fala ou age pelo Cordeiro. O Cordeiro é o símbolo da submissão, mas não é da submissão na pauta da ignorância, não. Porque esse Cordeiro aqui, que é Jesus, ele é o Cordeiro e é o leão da tribo de Judá. Então ele é o Cordeiro que age com coragem, com determinação, sem medo, sem receio, se entrega ao amor de forma total, confiando no Pai. E no caso de Jesus, a consequência foi a crucificação. Então é o amor incondicional, aquele que vai amando e não se preocupa com o que pode lhe acontecer de desagradável. E vão considerar que uma crucificação é algo bem desagradável, certo? Sem lembrar dos açoites, das torturas pelas quais passou, a mando de Anás e de Caifás, por exemplo. As prisões lá também de Pilatos, e vai por aí. Então, o Deus, ele se expressa pelos filhos, e de forma mais excelente, inequívoca, pelo Cordeiro, que é o Messias, que são os Espíritos puros. Então aqui em Hebreus, por exemplo, capítulo 1 a 3, Paulo registrou o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele é a expressa imagem de Deus, aquela imagem mais excelente que nós aqui da terra podemos compreender, Jesus. Então é o Cordeiro. Porque Deus não exerce ação direta na matéria, nós é que vamos agir em seu nome, construindo as coisas materiais, elaborando as coisas materiais, construindo os mundos, os sistemas da imensidade e mantendo a harmonia universal. E a misericórdia é o ajustamento de fora para dentro.
Por exemplo, o egoísmo, a imperfeição, a maldição se irradia de dentro para fora e de fora para dentro. Nós vamos receber um corpo, uma circunstância na Terra de acordo com a necessidade de estar gritando de dentro do nosso coração, percebeu? Então, nós somos extremamente egoístas. Nós estamos gritando para a sabedoria divina por ajuda, para superarmos o egoísmo, porque aí tem sofrimento no tempo, tem sofrimento, e somos também pedra de tropeço para quem convive conosco. Então a misericórdia de fora para dentro pode nos colocar num corpo deficiente e com alguma necessidade. A pauta da deficiência para quê? Para refrearmos o egoísmo. É por isso que temos aí os renascimentos complexos na Terra, situações complexas, como vemos hoje, irmãos sofrendo por causa de guerras, outros sofrendo por causa da violência, e outros promovendo a violência, que são os que estão na pior situação. Os que estão promovendo a violência, promovendo a guerra, porque esses irão sair da terra, não permanecerão mais na terra. Estão dando adeus a este nosso planeta bem avançado. Vão povoar outros mundos, os mundos mais onde a humanidade se encontra na infância da humanidade. Então, o trono simboliza o centro do interesse. Então, o nosso centro do interesse, que ainda está muito focado na pauta do interesse pessoal, nós já devemos estar preocupados, pelo menos, em deslocar o centro do interesse. Vencer o interesse pessoal mais egoístico e incluir pessoas no centro do nosso interesse. Desenvolvendo o amor e ajudando as pessoas que conosco convivem, que é o esforço que estamos fazendo. Nós estamos aqui trabalhando, estudando, frequentando as atividades da casa com esse propósito, de não mais servir apenas o nosso propósito, o nosso desejo, mas a servir uma comunidade, uma maior soma de pessoas, seja em família, seja no grupo espírita, seja os atendidos pela nossa atividade aqui da casa. Que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então nós, espíritas, não podemos mais nos postar como religiosos tradicionais que só praticamos a nossa religião na casa espírita. Não, a casa espírita vai ser um ponto de apoio, onde nós buscamos força, incentivo, o convívio com companheiros que pensam da mesma forma, buscando arregimentar recursos, entusiasmo, esperança, para levarmos para quem carece os frutos. Estamos amealhando os frutos para levarmos para quem carece, ou amealhando as sementes, como queiram, para desenvolver isso E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus, filosofia, conhecimento. Trono do Cordeiro, ação, trabalho, amor. Que Jesus associou a pregação ao trabalho. Pregação ao trabalho. Então é o nosso propósito. Pregação que estão fazendo aqui uma pregação.
mas nós também vamos trabalhar cotidiano, trabalhamos mediunicamente, e vamos trabalhar também na sociedade, nas diversas circunstâncias da sociedade, buscando praticar, que aqui estamos amealhando, para distribuir pela prática com aqueles que não conhecem o Espiritismo, de tal forma que aqueles que não conhecem o Espiritismo possam ter a sua atenção chamada para o Espiritismo, não pelas palavras, nossas palavras, mas pelas ações, pelo que fazemos no mundo. Isso é que deve ser o nosso propósito, os exemplos que vão arrastar as pessoas. Até que, quem sabe, né, a gente consiga sensibilizar algum coração que chegue para nós, olha, você tem um sistema de vida diferente, por quê? Aí, não, aí é a hora de dar o testemunho, não, é porque eu sou espírita, eu estou buscando transformar-me, ser melhor, então eu busco ter melhores hábitos, melhores palavras, por isso. Não é que eu tenho a pretensão de ser santo, não, mas eu estou buscando bem-estar interior espiritual, que é a bênção. Se tem a maldição, tem a bênção. São movimentos de dentro para fora. Então, todas as vezes que nós aproveitamos uma circunstância, uma situação qualquer, para exercitar uma virtude, estamos nos abençoando de dentro para fora. Seja ficando em silêncio quando a gente gostaria de dizer alguma verdade para alguém, por exemplo, então a gente consegue calar, evitar. Então nós estamos nos abençoando, porque eu estou corrigindo uma atitude que seria complexa, eu estou conseguindo refrear. Então isso é uma bênção, não só para mim, mas até que vai atingir até o outro, como repercussão do bom sentimento que é irradiado. Certo? Então existe a repercussão da maldição e a repercussão da bênção. A repercussão da maldição é um instrumento de escândalo. Então, se eu sou ainda impaciente no lar, por exemplo, irritadíssimo no lar, não tenho muita paciência, eu sou instrumento de justiça para o meu cônjuge ou meus filhos. Tem que ter paciência e tolerância comigo, percebeu? Então, eu sou instrumento da justiça para eles. Eles são obrigados a, como se diz aí no cotidiano, engolir sapo. Não é isso que acontece, Erlane? Engolir sapo, gafanhoto, perceber. As pragas, né? Mas quem está continuamente se amaldiçoando é quem se mantém nessa sistemática. Que vai precisar aí de corretivo, sabe-se lá quando. A justiça vem, né? A justiça vem. E os seus servos o servirão. Então nós estamos falando aqui dos servos de Deus e do Cordeiro, que vão servir o trono, que é o centro do interesse. Aí o interesse ampliado, não mais o interesse pessoal, é o interesse coletivo, é o bem comum, é o bem coletivo. Nós que estudamos Espiritismo e Evangelho devemos já estar com o desconfiômetro ligado, porque nós devemos estar focados no bem comum, no bem coletivo, que é o que Jesus veio fazer na Terra. Jesus buscou o bem individual? Não, o coletivo. E o galardão que ele recebeu da nossa parte foi crucificação e o vinagre, simbolizando aí a nossa complexidade. E ele que não merecia. Por amor a nós, ele suportou prego lá no madeiro. O vinagre, coroa de espinho, o sarcasmo, a ironia, que é tudo que nós produzimos. E ainda produzimos. Então, para Jesus que tem um coração
um sentimento que beira o infinito, comparado com o nosso, ele, boa noite, ele nos ama a todos. Por quê? Porque Jesus nos colocou aqui nesse trabalho aqui. Quem nos colocou aqui nesse trabalho foi Jesus. Nesta mesa espírita aqui. E na mesa espírita da desobsessão. Foi Jesus que nos colocou. Quem é que governa esse mundo? Jesus. É Jesus. Foi Ele que nos colocou. Embora fazendo tudo aquilo lá que nós fizemos, coletivamente falando, embora aqui nós sabemos que teve gente que estava ali no pé da cruz, tinha pelo menos um aí que espionava Jesus, observava o que ele fazia, tinha outros que ouviam o Sermão da Montanha, né? Você conhece esses que espionavam Jesus? Aí mas Jesus, com a sua misericórdia, permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Por quê? Porque mesmo naquela complicação toda individual, tinha qualidade já adquirida, sendo subutilizada, sendo utilizada para satisfazer o egoísmo. E a qualidade, ela é qualidade, ela é virtude. Só que ela é mal utilizada. Determinação, coragem, foco num objetivo, fidelidade a alguma causa, tudo isso a gente tinha no passado. Isso é virtude, fidelidade, comprometimento, disciplina. Tudo isso é virtude. E nós adquirimos com as riquezas da iniquidade. É o que Paulo dizia: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. O que é iniquidade? Injustiça. Como é que nós praticamos a iniquidade no mundo? Pelas imperfeições. Pelas imperfeições que nós temos, nós praticamos a iniquidade de modo consciente ou inconsciente. Que o que causa injustiça no mundo são os sentimentos das pessoas. O que causa o bem-estar no mundo são as virtudes das pessoas. Por isso que a Terra, na conceituação de Santo Agostinho, de Kardec, na Gênesis, capítulo 18, item 26, ou 27, conforme a tradição, vai ser um mundo feliz somente quando estiverem encarnados, quando a Terra for habitada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Aí que a Terra vai ser um mundo plenamente feliz, que é a regeneração. Não é por espírito superior, não, por bom espírito. Certo? Então, nós estamos aqui hoje para nos tornarmos aqui doutores em Apocalipse, Espiritismo, olharmos para o povo de cima para baixo, esse povo não sabe nada, daqui a pouco não. Aí nós estamos candidatando a um bilhete do comboio para partir lá para Orion, não sei para onde aí que vai a turma, faltando só o controlador do comboio vir furar com aquela perfuratrizinha lá, entendeu? Se a gente for fazer isso, nós estamos estudando aqui que é para a riqueza que foi adquirida com a iniquidade ser utilizada para agora a equidade. Por quê? Qual que é uma das principais características do mundo de regeneração, segundo Santo Agostinho? Perfeito. Capítulo 3, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem se lembra? Perfeita, né? Perfeita equidade. Nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Então, qual é o fator que traz equidade para o mundo? Bondade humana. O que é que traz iniquidade para o mundo? Egoísmo. Então, nós vivemos um dilema. Nós aspiramos pela regeneração.
Mas nós não queremos abrir mão do egoísmo. Nós queremos uma perfeita equidade social. Mas nós temos aí certos preconceitos ideológicos que achamos que isso aí é coisa lá da China, não sei de onde. Não é o que acontece? Não temos visto isso aí no movimento espírita. A gente não vê o lado bom. A gente aprende com o Emmanuel que o espírito aprende disciplina na China, está lá no livro roteiro. Todo mundo bate palma para o Emmanuel. Aplaude o Emmanuel quando ele diz que nós aprendemos disciplina na China, aprendemos técnica na Alemanha, aprendemos educação na Inglaterra e vai por aí, certo? Mas daqui a pouco nós estamos aí tecendo considerações descabidas contra países respeitáveis. Ou todos os espíritos que estão evoluindo na China estão lá à revelia de Jesus. É uma classe de espíritos que está fora do olhar de Jesus e que foi o próprio Satanás que permitiu que eles encarnassem lá. É isso que nós pensamos? E nós pensamos, eu acho assim, no meu pensamento, a maioria das pessoas querem ir para uma regeneração para poder fugir de toda essa, ainda é muito dessa forma, entendeu? Para fugir dessa bagunça, para fugir de não sei o quê, não é? A intenção da maioria não é nem questão de você já ter trabalhado a bondade, você vai trabalhar mais e mais, não. É uma coisa mais, sabe? As pessoas... Não, hoje a regeneração não vai ter doença. Bacana. As pessoas querem ainda uma situação de favor, de uma barganha, que é o esforço. Então acho que vai ser pensado aqui e vai para a regeneração. Não, nós já estamos na regeneração dele já, ou a caminho. Porque na mundo de regeneração, segundo definição clássica dos espíritos, que eu sempre repito aqui, porque tem muita confusão aí na literatura sobre regeneração, segundo a definição de Santo Agostinho, mundo de regeneração é onde o espírito encontra a calma e o repouso e acaba por se depurar. Então ele vai dar aquele retoque final da virtude. Acaba, é um retoque que a gente percebe que não é durante muito tempo. Não é muito tempo, porque... Por isso que você tem que parar para pensar, Margarida. Olha aí. Porque em termos de calendário, transição de mundo de prova, de expiação e prova de regeneração, parece que são 1000 anos. Sendo que Santo Agostinho define que mundo de regeneração já é mundo ditoso. Então é uma transição que é rápida, não é demorada não. Não demora para... Por exemplo, quem provoca expiação não vai estar na regeneração. Porque quem é que mantém a regeneração na Terra? É Deus, é Jesus? Não. Quem mantém somos nós, os espíritos imperfeitos. E se nós formos comparar tudo isso, mais ou menos, que a gente sabe que não é receita de bolo, dá mais ou menos umas 5 reencarnações. Vai dar, mais ou menos isso. Eu não sei Não, estou falando assim. Eu não arrisco quantificar, não. Não arrisco quantificar, não. Eu acabei de falar, não é receita de bolo, Mas se for olhar, né? Você vive 100 anos, quanto mais você vai... Você está falando em termos de 1000 anos, né? De 1000 anos. Pois é, mas o... Não estou falando que é, não. Por que eu estou falando isso? Para a gente ter uma ideia. Para a Margarida pensar. Margarida, olha como você é. Será que pode acontecer? Pode, né? Que a gente pode dar aquele salto, né? São 5. Agora, eu entendo que nós que estamos buscando o conhecimento, estamos buscando aqui, buscando a prática, estamos buscando, falando dos religiosos que estão nessa tônica, que nós vamos continuar na regeneração. Eu entendo.
certo? Porque nós estamos na busca e nós estamos dando tiro, nós estamos dando tiro no povo aí, causando problema para o erário público, sonegando impostos, fazendo barbaridades? Não. Esses aqui estão, esses aí é que estão, nós estamos aqui nos esforçando, né? As coisas já nos horrorizam aí, não horrorizam. Então, é continuar na luta, continuar no empenho, porque temos que estar desenvolvendo a bondade. Porque eu vou te falar com toda sinceridade, acho que aqui no Camilo-Chave não tem nenhum que seja mais do que eu, talvez só o Camilo-Chave foi Nabucodonosor, né? Eu ouso dizer, mais carrasco. Mas eu sou muito... Entendeu? Sabe, eu acho que... Porque todos nós aqui, se nós somos espíritas, somos de segunda oportunidade, no máximo. Né? Ou nós somos espíritas de primeira oportunidade, somos de segunda oportunidade. Tá? Então, há 3 séculos atrás, nós ainda estávamos na confusão. Pois é, gente. 3 séculos atrás, estava na confusão ainda. Ou transitando da confusão para a doutrina espírita, ou na confusão. Me parece que nós já estávamos transitando da confusão para a doutrina espírita. Pelo que estamos buscando fazer hoje. Nós não caímos de paraquedas aqui Nós não caímos de paraquedas aqui no movimento espírita, não. Nós estamos aqui porque isso já representa continuidade. Continuidade. Tá? Agora, podemos também ver aqui, porque, lógico, né? Nós queremos alcançar uma regeneração nessa luta. Né? Mas também nós não podemos também verificar se caso aconteça de nós não conseguirmos, não é uma coisa que eu tinha falado assim, que falhou, uma coisa assim bem drástica. Por quê? Porque também a espiritualidade, né, vai aproveitar, mesmo que nós não consigamos ir para o mundo da regeneração, que nós possamos ir para o mundo de prova e expiação, que eu acho que aí seria até prova e expiação, mas nós também já estaríamos numa posição de termos de trabalho interno, não conseguimos alcançar aqui, né, o mais alto, mas nós vamos ajudar ali o outro planeta. Ajudar porque... Entendeu? Bom, mas em todos os casos é isso que funciona, porque nós estamos, o espírito que é tirado daqui, ele é tirado daqui para o mundo primitivo, ele é tirado daqui a seu próprio benefício. Seu próprio benefício, porque aqui cada vez mais na Terra nós vamos encontrando facilidade para expandir o egoísmo. Sim. Cada vez mais. Então o espírito tem que ser retirado. Ele vai para o meio onde não tem facilidade para dar expansão ao egoísmo. E ele é beneficiado pelo esquecimento do passado. Então lá no mundo primitivo, muitos já vão inconscientes, sem sabendo nem o que está acontecendo. E reencarnam beneficiados pelo esquecimento do passado. Então ele não tem nenhuma noção, quando encarnado, de que ele saiu de um mundo avançado, porque isso não é castigo, não é punição. Não, E outra coisa, Júlio, Então, nós não vamos só para este adequação. tipo de mundos, nós também, espíritos que vão para mundos que estão em prova de expiação. Entendeu? Não, Não só para cá. Nós vamos para mundo, nós vamos para todo tipo de mundo. Tem espírito que vai para o mundo superior, tem espírito que vai para o mundo regenerado mais à frente, tem espírito que vai ficar aqui na Terra da regeneração, tem espírito que vai para a prova de expiação, tem espírito que vai para o mundo primitivo. Agora, nós temos que desenvolver o senso moral para nós
firmarmos o pé na bondade. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui iniquidade e equidade, na questão 171 do Livro dos Espíritos, por exemplo, que trata da encarnação, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? E os Espíritos vão dizer lá, depois de uma resposta, só entre os egoístas se encontram o ódio, a iniquidade e os castigos sem remissão. Então nós já devemos, nós que somos religiosos, parar de odiar o próximo, se é que se odiamos o próximo, porque, primeiramente, combater o egoísmo, porque se não combatemos o egoísmo pode gerar, inclusive, o ódio. E o ódio, juntamente com o egoísmo, mantém a iniquidade. Então, esquece perfeita equidade. Então, nós somos retirados. Somos retirados. Então, com o foco, o foco para nós não nos preocuparmos com banimento é combater o egoísmo. Não é nem tanto sermos religiosos, não. Dessa ou daquela religião. Porque tem religioso que odeia. Ele odeia o outro que tem uma religião diferente. É o que mais tem. Religiosos que pregam ideologias separatistas. Que condenam, só entre os egoístas se encontra o ódio, a iniquidade e os castigos sem remissão. Que condenam o próximo porque ele pensa diferente, porque ele tem uma configuração física diferente, porque ele é chinês, porque ele é da Coreia do Norte, por exemplo. Esquece esse tipo de coisa. São elementos que estão fora de órbita na Terra. Não aprendendo que Jesus... Nós não compreendemos o que Jesus veio fazer, porque Emmanuel define que Jesus veio chamar a atenção para a bondade humana. Quando nós falamos aqui de Deus e do Cordeiro, nós estamos falando do trono de Deus, simbolicamente, irradia-se para nós as diretrizes éticas para desenvolvermos a bondade. Quais são? Os 10 mandamentos. Então, qual a importância dos 10 mandamentos na Terra? Proporcionar uma evolução mais rápida para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas quando os elementos, os religiosos, ao invés de utilizar os 10 mandamentos para amar o próximo, utilizam para odiar o próximo, aí complicação dobrada. Por isso que no bojo dos que vieram exilados, havia os que conheciam a lei. Por que vieram? Porque não amavam o próximo. Que é o caso dos que vão partir hoje, que são religiosos. Por que vão partir? Porque não amam o próximo. Conhecem as escrituras de cor e salteado. Conhecem os 10 mandamentos de cor e salteado. Sabem fazer belas explanações, mas odeiam o próximo, fazem acepção de pessoas. Esquecem-se de que todos somos irmãos e que as fronteiras de países são meras convenções que não nos fazem diferentes uns dos outros. Estabelecemos a dificuldade no mundo. Então, amigos, e os seus servos os servirão. Então, resta-nos saber se nós ainda continuamos servindo o interesse pessoal, o egoísmo, o orgulho. Porque quando nós cultivamos o egoísmo, não combatemos o egoísmo, ele cresce naturalmente, de forma exponencial, e vai desenvolvendo cada vez mais as complicações. Então é isso. Na semana que vem a gente continua do versículo 4. Hoje nós conseguimos terminar o 2, falar do 3, e na semana que vem a gente já inicia no versículo 4.